a medicina vive uma crise, né, que se associa à crise mundial, né? Acho que o planeta Terra vive uma crise, né? Outro dia, uma semana, eu descobri que a pegada ecológica que quando eu conheci era de 25%, né? Hoje já está em 50%. O que significa isso? Que para a gente continuar a viver no planeta do jeito que a gente vive, a gente precisaria de mais meio planeta, né? Como não tem um outro planeta aqui do lado para a gente, né? Então realmente a gente está vivendo um momento muito crítico. Isso na verdade se inicia há muito tempo atrás, né? Arqueologicamente falando, parece que essa mudança de comportamento da espécie humana aconteceu mais ou menos em 4 a 3.500 anos antes de Cristo, quando as populações, né, as comunidades humanas mudaram a sua atitude de uma atitude de parceria com a natureza para uma atitude de exploração da natureza, né? Os nomes técnicos disso é de uma atitude de gilania, onde você tem o gi de feminino, o an de masculino e ia de condição. Então você tem um masculino e um feminino cooperativos, né? A liderança dessas comunidades humanas era exercida por mulheres, né? Isso, por exemplo, se você visitar o Museu das Ilhas Cicládicas, em Atenas, na Grécia, fica muito evidente, né? Você vai ver inúmeras estátuas de mulheres, né, nessa posição, assim, uma posição de liderança, e poucas estátuas de homens tocando flauta, fazendo outras coisas, né? Então, sugerindo que a participação do homem nessas comunidades mais antigas era quase que uma participação cooperativa, mas longe de ser de liderança. E daí surgiu a androcracia, que é uma outra atitude do ser humano que passa de parceiro da natureza a explorador da natureza. E faz isso movido pela ambição, e essa ambição exercida por um poder violento, né? Quem desenvolve isso brilhantemente é a autora Riane Eisler, né? O primeiro livro dela se chama Alice e a Espada, e esse livro aborda detalhadamente toda essa abordagem. E é muito interessante, porque essa mudança de paradigma caminha, né, historicamente até o momento onde essa separação entre, não só entre masculino e feminino, se estende, né, até o ponto onde existe uma separação entre espírito e corpo, né? Que é o que acontece durante os concílios da Igreja Católica, mais ou menos no ano 1000 depois de Cristo. E daí essa situação é uma situação que gera o surgimento de uma ciência materialista diferente de um universar, que era o que acontecia antes, né? O saber anterior a esse momento é um saber é um saber universal, não é um saber, vamos dizer, não é um saber, como é que eu posso dizer, cindido, né? Não é um saber em que
a uma dimensão material distinta de uma dimensão não material. Essa decisão dos concílios talvez não fosse tão programática se ela não tivesse sido executada por meio da Inquisição. Então, a Inquisição literalmente destruiu toda a visão sistêmica do Ocidente, né? Tanto é que hoje, se a gente quiser medicina tradicional, medicina integrativa, a gente, né, tradicionalmente falando, a gente tem que ir para o Oriente, porque a Inquisição não foi eficaz no Oriente. Se tivesse sido, teria sido pior ainda. Mas, por exemplo, toda a medicina celta foi extinta com a Inquisição, né? E isso deixou como consequência uma ciência materialista e uma medicina materialista. Então, quando a gente se depara hoje, né, com a complexidade do homem maduro, né, do homem envelhecido, a gente percebe que a medicina convencional não dá conta disso. Por que ela não dá conta disso? Porque ela não consegue tratar a pessoa, ela só consegue tratar doenças, né? Então, ao tratar doenças, no modelo da medicina convencional, a cada diagnóstico se associa um tratamento medicamentoso. Então, não é incomum eu encontrar um idoso tomando 60 cápsulas por dia, o que é absolutamente insustentável. O organismo não aguenta isso, ele acaba se intoxicando com isso, não é viável. Então, isso gerou a necessidade de buscar um outro modelo para entender esse ser humano maduro, esse ser humano acima de 60 anos. E foi assim que a gente alcançou o modelo quântico de homem, né, proposto por Amit Goswami, que é um professor da Universidade de Oregon, professor de física quântica. E com esse modelo foi possível não só pensar um outro modelo de assistência, um outro modelo de tratamento, como também foi possível compreender melhor os resultados de um estudo epidemiológico sobre envelhecimento, que se iniciou no final dos anos 80, início dos anos 90, na Universidade Federal de São Paulo, sob coordenação do professor Luiz Roberto Ramos, né? E essa pesquisa demonstrou que envelhecer bem significa envelhecer mantendo capacidade funcional, né? Esse resultado foi proveniente do acompanhamento de cerca de 1.700 idosos recenseados no bairro da Vila Clementino, em São Paulo, e acompanhados ao longo de cerca de 20 anos. Então, a gente pôde observar que o que deteriora a capacidade funcional da pessoa é a doença crônica. Então, a questão era, bom, mas o que leva à doença crônica? Então, num modelo mecânico de homem, se dava uma grande importância aos aspectos hereditários, a genética, essa coisa toda. Porém, as pesquisas mais recentes demonstram que o papel da genética é muito pequeno, quer dizer, da ordem de 10% a 15%. O grande fator de risco na doença crônica é o estilo de vida, né? São as escolhas que eu faço a cada instante na minha vida, né? Por exemplo, eu posso estar aqui promovendo o meu sono reparador à noite, né, sentando de uma maneira ereta e cuidando da minha postura, ou eu posso estar alienado da minha postura e isso vai gerar dor durante a noite, eu vou ter um sono menos reparador e isso começa um círculo, né, uma bola de neve que pode terminar com a doença crônica. Então, o grande desafio
contemporâneo é tornar as pessoas mais cientes de si mesmas, né? Menos alienadas, né? E foi aí que a gente começou a conceber esse modelo de ecologia médica, né? Porque a ecologia médica é o entendimento de que a doença, ainda que acontecendo em uma pessoa, possa ter as suas raízes nas mais diversas situações, né, além da pessoa. Como, por exemplo, na forma de produção do alimento, como, por exemplo, nas relações sociais dessa pessoa, né? E isso a gente verifica, por exemplo, eu costumo dizer que, às vezes, para tratar a úlcera do vovô, eu tenho que mandar o genro para psicoterapia, né? Então, é um olhar sistêmico. Para poder lidar academicamente com essa percepção sistêmica e complexa do ser humano, né, em particular do ser humano idoso, mas claro que essa situação é vigente em todo o ser humano, desde a criança até passando pelo jovem, até o adulto e o velho, a gente precisou também de um outro modelo acadêmico, de um outro paradigma. E fomos encontrar isso na transdisciplinaridade, que é um termo que às vezes é mal entendido, né? Muito confundido com multiprofissionalidade, interdisciplinaridade, né? A transdisciplinaridade é uma atitude acadêmica, né, que, sem perder rigor científico, se propõe a ser inclusiva, né, e não preconceituosa, né? Então, isso é um grande problema na ciência convencional. A ciência convencional se ancora em paradigmas, né, em verdades absolutas, e daí tudo aquilo que foge de uma verdade pré-concebida é considerado não existente, né? Isso eu me lembro quando eu era ainda aluno de medicina, já, enfim, tinha uma simpatia pela homeopatia, porque eu tinha sido tratado com homeopatia. E certa vez perguntei para um professor meu, uma pessoa muito afável, muito simpática, e perguntei, professor, um professor de farmacologia, o que o senhor acha da homeopatia? E ele, com uma benevolência infinita, me disse, Fernando, a homeopatia não existe. E eu levei um grande susto. Eu falei, bom, então eu fui tratado por algo que não existe, né? E, enfim, não pude entender essa colocação dele. Muito tempo depois que eu fui entender da onde vinha a sinceridade dele. Ora, como a homeopatia é uma abordagem terapêutica que hoje, à luz da física quântica, se consegue entender que é uma abordagem informacional, né? Mas que outrora era uma abordagem incompreensível por ser imaterial, né? Então, essa situação fazia com que a ciência falasse, olha, esse fenômeno não existe, né? Porque não é material, né? Então, hoje, para poder encarar o fenômeno do envelhecimento, eu preciso de um outro paradigma, porque o paradigma exclusivamente materialista não me dá condições de valorizar, por exemplo, o fato de que o idoso está com várias doenças crônicas em função do seu estilo de vida, né? Então eu preciso de um modelo de entendimento do homem que reconheça o papel do estilo de vida, que é uma dimensão imaterial, nesse fenômeno, que é o adoecer crônico. Então, diante disso, nós adotamos esse modelo da transdisciplinaridade, que, como eu já disse, sem perder rigor científico, sendo inclusiva, reconhece, né, pressupõe que todo fenômeno é complexo, né? Então, esse modelo, né,
metodológico, convencional, de que se eu vou estudar um fenômeno, eu isolo esse fenômeno, não é aceitável no modelo transdisciplinar. Né? Então, primeiro, todo fenômeno é complexo. Segundo, essa complexidade não é caótica, né? Não é uma complicação, é uma complexidade. O termo complexo vem de rede, plexus é rede. Né? Então, é um fenômeno sistêmico, um fenômeno em rede. Esse fenômeno sistêmico, como eu estava dizendo, ocorre em níveis de realidade. Então, são vários níveis de realidade. E esses vários níveis de realidade estabelecem entre si uma forma de atuação, uma forma de uma funcionalidade que é descrita pela física quântica como causação descendente. O que eu quero dizer com isso? O fenômeno material, o fenômeno concreto, né, palpável, vamos dizer assim, decorre de uma cascata de situações que começa no nível imaterial ou, numa linguagem quântica contemporânea, no nível informacional. Né? Aquilo que dá forma. E informação é aquilo que dá forma. Dá forma ao quê? Ao binômio matéria-energia. Né? Então, hoje, a ciência contemporânea chega, por outro caminho, à mesma conclusão do taoísmo. Né? Então, no Tao, você tem o absoluto, que é o Tao, que para se manifestar precisa do Yin e do Yang. Né? Da mesma maneira, você tem uma dimensão absoluta, uma dimensão não polar, que é a informação, que é um fenômeno que mantém unidos elétrons de spins diferentes em todo o universo. Então, essas partículas que estão aos pares no universo são ligadas por um fio, entre aspas, de informação. Então, o universo é uma grande rede informacional, né? Que já era conhecida, por exemplo, nos textos dos evangelhos, quando se diz que no princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne, né? Como dizia João Evangelista. Ou no Gênesis, né? E Deus disse, faça-se a luz. Então há uma informação que precede a modelagem da energia. Então, diante desse panorama, essas camadas de realidade às quais eu me referi agora há pouco sofrem um processo de causação descendente, ou seja, das dimensões mais imateriais para as materiais. Pensando no ser humano, do espírito, passando pela alma e chegando ao corpo físico. E hoje a gente trabalha praticamente com isso. Então, por exemplo, a doença hipertensiva, hipertensão arterial, que é considerada uma moléstia crônica, incurável, sistêmica e essencial pela medicina convencional, é entendida por esse modelo como uma doença, sim, mas que começa no nível da separação ou da cisão entre dimensão espiritual e dimensão supramental. Vale ressaltar aqui que o modelo quântico de homem proposto por Goswami fala de várias dimensões. E nós adotamos essas dimensões. Então, a dimensão física propriamente dita, que foca o corpo físico e os seus sistemas. Um desdobramento dessa, que é um termo que o Goswami não usa, mas que nós funcionalmente precisamos adotar, que é a dimensão metabólica, que ainda que seja física, né, mas ela é fluídica, ela interliga todas essas dimensões,
instâncias, não dimensões, todas essas instâncias do ser. Hoje, por exemplo, se fala em um único sistema psico, neuro, imuno, endócrino, né? Como um único sistema, não como vários sistemas. Né? E o impulso começa na atitude mental, no psico, né? Gerando impulsos nervosos, gerando respostas imunológicas, né? Isso já mais do que sabido, que a deficiência imunológica, a incompetência imunológica se relaciona bastante ao estado psíquico das pessoas, né? E a expressão endocrinológica. Então, são essas as instâncias que a gente trabalha, né? A física, a metabólica, a vital, que diz respeito àquilo que propicia a vida, ainda que seja alguma coisa imaterial, a dimensão mental, que se relaciona à atitude mental, e a supramental. Então, se eu pegar, como falava agora há pouco, como exemplo a hipertensão arterial, que é considerada uma doença sem causa conhecida pela medicina convencional, quando eu olho para esse mesmo fenômeno com a complexidade que a transdisciplinaridade possibilita, eu reconheço que esse indivíduo que está hipertenso começou esse processo na medida que se alienou do seu propósito de vida, se alienou da sua dimensão espiritual. Com isso, a sua dimensão mental fica autônoma, né? A hierarquia se perde. Essa autonomia, no caso específico da hipertensão arterial, leva a uma situação de preocupação. É uma atitude mental preocupada. O indivíduo passa a viver no futuro. E, a partir daí, cascateia uma série de eventos que culminam com a hipertensão arterial. Então, com essa atitude mental preocupada, o indivíduo, inclusive, chega a ter uma mudança na sua postura física, né? Ele que deveria estar com a sua postura alinhada com o eixo da gravidade, no prumo, né, se torna anteriorizado, né? Essa anteriorização promove um desequilíbrio em todas as suas cadeias musculares, gerando alterações no ritmo respiratório e até o desaparecimento das pausas respiratórias, né? A respiração fisiológica, que a gente reconhece facilmente num bebê, é em 4 tempos. Há uma inspiração, a barriguinha enche, uma pausa, uma expiração, a barriguinha murcha, outra pausa. Então são 4 tempos. Por exemplo, a pessoa que está na sua trajetória de hipertensão arterial perde essas pausas respiratórias. Ela inspira, expira, inspira, expira. E essa situação acaba gerando a perda do sono reparador, né? Então, a pessoa que perde o sono reparador perde a capacidade de se refazer a cada noite. A perda do sono reparador é imprescindível para o surgimento de qualquer doença crônica, né? Só existe doença crônica se existir perda do sono reparador. Então, esse indivíduo que perdeu o sono reparador fica, portanto, com o seu metabolismo alterado e começa a acontecer um acúmulo de determinadas substâncias, nesse caso em particular da homocisteína, entre outras substâncias, e isso gera um terreno metabólico capaz de desenvolver a doença cardiovascular. Então, o indivíduo que medita se reconecta com a sua dimensão supramental, se reconecta com o seu propósito de vida, muda a sua atitude mental, passa a viver mais focado no presente,
muda, por incrível que pareça, o seu eixo, né? Volta a ser uma pessoa mais alinhada com o eixo da gravidade, com o prumo, volta a ter uma respiração rítmica, com isso volta a ter um sono reparador, repara o seu metabolismo e deixa de ter a doença crônica. Né? Isso a gente tem vários ensaios clínicos mostrando isso. Então você vê aí a importância do paradigma. Né? Porque o Curiati, por exemplo, há cerca de 10 ou 15 anos atrás, um colega médico brasileiro da USP, fez um maravilhoso ensaio clínico mostrando que pessoas hipertensas que meditavam se curavam da hipertensão. Mas como ele fez essa pesquisa ancorado num modelo convencional de medicina, as pessoas perguntavam, puxa, mas não é mais simples tomar 2, 3 cápsulas por dia do que ficar sentado 20 minutos 2 vezes? De fato, dentro do modelo que ele fez a pesquisa, ele não tinha nenhuma resposta para isso. Né? Por isso que a gente elaborou uma outra pesquisa, né, foi essa que a gente fez no bairro de São Mateus, no Hospital Geral de São Mateus, onde a gente mensurou as várias dimensões da pessoa. E pudemos demonstrar que sim, o indivíduo deixa de ser hipertenso, assim como deixa de ser diabético, assim como deixa de ser deprimido. Mas por quê? Porque ele muda a sua relação com o propósito da sua vida a partir do impulso da meditação. Né? Então, com o impulso da meditação, a pessoa muda de atitude mental, ela passa a viver mais no presente e menos, né, no campo do sofrimento, quer seja do passado, quer seja do futuro. Muda a sua postura física, nós ficamos espantados de ver quanto esses idosos que naturalmente eram mais arqueados voltaram a ter uma postura ereta, né? Normalizaram o seu padrão respiratório, voltaram a ter respirações rítmicas em 4 tempos, voltaram a ter sono reparador, mudaram de hábito alimentar. A gente era uma população basicamente de origem nordestina, onde a carne vermelha é bastante valorizada. E essas pessoas espontaneamente chegavam para mim, doutor, não sei o que está acontecendo, eu sento na mesa e não tenho mais vontade de comer carne vermelha. Né? Só meu marido que come, ou só meus filhos que comem, etc. Mas eu faço porque eles gostam, mas eu não tenho mais vontade de comer. Né? E deixavam de ter as doenças crônicas, deixavam de ter hipertensão, depressão, diabetes, etc. Até glaucoma, né? 2 casos de glaucoma se curaram apenas com a intervenção da meditação. Então isso foi uma coisa que nos surpreendeu a todos, né? Inclusive a mim, não esperava que isso acontecesse. Então, é ancorado nesse modelo multidimensional de homem que a gente passou a trabalhar numa perspectiva de assistência, procurando diagnosticar todas as dimensões da pessoa humana e intervir, né, e fazer intervenções dirigidas a cada uma dessas dimensões. Então, por exemplo, a homeopatia, que como eu dizia há pouco, é uma medicina informacional, é dirigida à dimensão vital da pessoa. Né? Então, basicamente, o que eu espero de um tratamento homeopático bem sucedido? Que a pessoa volte a ter ritmo, né? Que é a principal característica da vitalidade. Então, o que eu espero? Que a pessoa volte a ter sono reparador, volte a ter ritmo intestinal diário satisfatório, volte a ter um apetite coerente. Né? Então, é essa situação, né, que possibilita, né, a essa pessoa que recebeu o tratamento homeopático, né, ter condições de se curar da sua doença crônica. Né? Então, a homeopatia basicamente resgata a vitalidade. E uma pessoa com a sua vitalidade reestabelecida se cura da sua doença crônica. Né? Então, por isso que não é um tratamento
para a hipertensão ou para a diabetes. Não, não é nisso. O tratamento é voltado para a vitalidade da pessoa inteira. Né? Então, muitas vezes, o mais difícil é que o tratamento homeopático é dirigido a cada pessoa. Então, isso implica num médico homeopata capaz de fazer um diagnóstico da complexidade dessa pessoa e, portanto, escolher um medicamento adequado. Então, por isso que muitas vezes o tratamento homeopático não funciona. Né? Porque eu brinco que ser homeopata é ser capaz de adivinhar o nome do paciente sem o paciente te contar o nome. Né? Porque é uma informação. Então, se eu tenho um paciente que se chama Pedro, né? Ele está na sala de espera, eu abro a porta do consultório e falo Mário, ele nem tira o olho da revista que ele está lendo. Né? Agora, se eu chegar lá e falar opa, P pode ser comigo, ele já fica, né? Paulo, não, então não é comigo. Né? Então, o sucesso do tratamento homeopático depende da precisão da informação que é oferecida ao indivíduo, seja ele ser humano, animal ou até planta. Né? Bem, então, com essa mudança, né, de paradigma, a gente dá uma enorme importância, por exemplo, à postura física. Né? Então, não é incomum a gente dar uma importância muito grande ao tratamento fisioterápico, ao resgate das cadeias musculares, para lidar com uma depressão, por exemplo. Né? Porque a nossa postura física é a expressão da atitude da nossa alma. Né? Se nós estamos deprimidos, nosso corpo se deprime. Se nós estamos hiperexaltados, o nosso corpo fica hiperexaltado. Né? Então, o cuidado da postura física, aliado ao cuidado da atitude mental, é extremamente importante. Né? E a gente, inclusive, oferece grupos somatopsíquicos, né? Grupos onde a gente vai lidar com essas duas instâncias simultaneamente, com a presença concomitante do fisioterapeuta e do psicólogo atendendo a mesma pessoa no mesmo momento. Encarando o homem na sua complexidade multidimensional, a gente passa a ter um entendimento diferenciado do adoecer crônico e podemos reconhecer que o adoecer crônico se relaciona ao fato do indivíduo estar se distanciando da sua trajetória essencial de vida. Então, todo adoecer crônico se associa, né, ou evidencia que aquela pessoa, por algum motivo, se distanciou da sua natureza. Isso nos remete um pouco ao modelo tradicional de cura. Né? Se a gente pensar em como Cristo curava, né, a gente percebe que a pessoa peca, né? Ou, em outras palavras, a pessoa se desvia da sua natureza, então estou entendendo o pecado como um desvio da sua própria natureza, na medida em que ela, na ilusão de ser aceita, né, procura fazer algo que ela imagina que o outro gostaria que ela fizesse. Esse outro pode ser o outro ou pode ser a sociedade. Então é muito comum a gente ver as pessoas deixando de ser si mesmas para serem algo que elas imaginam que, se forem, serão mais bem aceitas. Então, quando uma pessoa do porte de um Cristo, né, e eu não sei quanto vocês já tiveram a oportunidade de estar diante de pessoas realizadas, né? Uma pessoa realizada, quando se aproxima de alguém, envolve esse alguém num campo de aceitação que gera uma experiência de assim, bom, não preciso mais ser aceito que já fui. Né? Então, na medida que você tem essa experiência de aceitação,
né, de reconhecimento. A gente vê isso muito claramente na história de Maria Madalena. Né? Maria Madalena se encontra na medida que é reconhecida por Cristo. Né? Reconhecida como ela é. Né? Como uma mulher muito inteligente, buscadora de realização, né? Muito longe de, como algumas histórias contam, ser uma prostituta, era uma mulher riquíssima, né? Não tinha... O que ela era uma mulher assim, fiel aos seus impulsos, né? Em busca de realização. Então, quando ela é reconhecida por Cristo, ela encontra a sua realização. Né? E ela vai ter um papel muito importante depois, como a gente vai poder ver nessa questão do modelo médico. Mas, então, essa pessoa que se expressa, digamos assim, de uma maneira a buscar aceitação e de repente se vê aceita, né, não precisa pecar mais, não precisa se trair mais. Né? E é o que dizem as Escrituras. Né? Vá e não peque mais. Vá, né, e permaneça nesse estado de intimidade com a sua própria natureza. Então, o que a gente busca nesse paradigma da ecologia médica, da abordagem transdisciplinar em saúde, é dar condições para que a pessoa se reconheça na sua dimensão essencial, no seu propósito de vida e, portanto, passe a ser aquilo que de fato ela é. E com isso não precise adoecer. Né? A doença é sempre uma necessidade que, se reconhecida, né, não precisa mais existir. Isso é um fenômeno da vida, não é um fenômeno só do ser humano. Por exemplo, uma samambaia que você muda de lugar, para ela tentar se adaptar nesse novo lugar, já que ela não tem perninha para ir para o lugar mais adequado, ela muda a sua seiva. Né? A samambaia, que normalmente tem uma seiva amarga, adoça a sua seiva para, assim, atrair os pulgões, e os pulgões vão fazer acupuntura na samambaia. Vão sugar a vitalidade para a periferia. Você vê que uma samambaia que está em fase de adaptação, ela tem os seus brotos, né, cheios de pulgão. Né? E como é que o pulgão chegou ali? Porque o pulgão tem formas aladas. Então, ele, do mesmo jeito que quando a gente deixa um docinho numa, sei lá, em cima de uma mesa, num instante está cheio de formiga, né? A gente não sabe como é que as formigas descobriram que o docinho estava lá. A mesma coisa acontece com a samambaia e o pulgão. Uma forma alada que passou várias vezes por ali, enquanto a seiva estava amarga, ela não tinha o que fazer. A seiva ficou doce, ela vai lá e faz um trabalho ecológico. Né? Até que a samambaia se revitaliza. Quando a samambaia se revitaliza, o pulgão não é mais necessário. Então o ciclo do pulgão se extingue. Assim é com todas as doenças. Todas as doenças têm esse caráter. Aliás, eu costumo dizer que a melhor forma para eu evitar a doença crônica é ter doença aguda. Né? Toda vez que a gente se expõe a uma doença aguda, quer dizer, eu tenho uma gripe, por exemplo, e eu vivo a minha gripe na plenitude, fico na cama, tenho febre, paro de trabalhar, né, mudo de ritmo, isso me devolve a um estado de equilíbrio. Né? Se eu sistematicamente, né, evito a doença aguda, né, suprimo a doença aguda, eu tendo a doença crônica. Eu atendo muita gente com câncer e essa frase é clássica. Doutor, eu não sei como essa doença me pegou, eu nunca tive nada. Daí quando você começa a perguntar, de fato eu passei 6 meses evacuando sangue, mas eu achei que era aquela beterraba que eu comia de vez em quando, achei que. Né? Então, para a gente ter doença crônica, a gente precisa se alienar de si mesmo. Né? O nosso organismo o tempo todo nos dá sinais. Né? E isso mostra a importância do estilo de vida. Né? Eu brinco dizendo o seguinte, que quando um carro
né, chega pela quinta vez no mecânico, no mesmo mecânico, para trocar pela quinta vez a caixa de câmbio, precisa trocar o quê? O motorista. Né? Porque quem quebra a caixa de câmbio é o mau uso do motorista. Então, isso mostra a importância da gente mudar de paradigma. Não dá para você resolver a doença num modelo mecânico de obra. Né? O ser humano é complexo e, na maioria das vezes, você precisa atuar no estilo de vida, na forma de lidar com a vida, e não ficar remendando a matéria, né? Que é o que o medicamento químico faz, ou mesmo a cirurgia. Né? Então, por exemplo, eu vejo as pessoas, né, principalmente com mais idade, recebendo indicação de prótese de joelho, prótese de cabeça de fêmur, etc. Bem, é uma opção. Mas assim, por que, que a cabeça do fêmur se desgastou? Por que, que o joelho se desgastou? Pelo mau uso. Né? O conjunto, né, de forças, né, que culminavam ali naquela articulação estavam inadequados. Então você precisa gerar, agora mesmo, acabei de acompanhar uma senhora, até uma dentista, que estava com uma dificuldade locomotora, foi num grande ortopedista, tal, ele colocou uma prótese, prometendo que, bom, agora você vai andar sem problema nenhum, e ela, como não mudou de postura, né, continuou tendo problema apesar da prótese, e agora está tendo que fazer uma recirurgia, porque a postura não mudou. Né? Então, se não muda o motorista, continua quebrando a caixa de câmbio. E nesse sentido é muito importante que a gente reconheça a importância da atitude mental, né? Dos padrões. Né? Eu costumo dizer que todos nós, sem exceção, passamos ao longo da nossa vida por uma situação de um naufrágio numa noite escura no mar bravio. Né? E nesse desespero, alguma coisa que flutua esbarra na gente, a gente gruda naquilo, e ao grudar naquilo, a noite passa, o sol nasce e nos vemos numa praia tranquila, o mar já acalmou, e nos percebemos grudados num barril. Ter grudado nesse barril é tão sinônimo de sobrevivência que a gente sai da praia grudado no barril, vai tomar banho grudado no barril, vai dormir grudado no barril, passa a vida grudado no barril e não se dá conta de que barril em terra firme é um grande obstáculo, é um estorvo e não uma ajuda. Né? Então, se a gente lembrar, né, a nossa infância frequentemente é marcada por momentos onde não tinha saída. Né? Eu já tive pacientinho que, né, estimulado pelo medicamento homeopático, chegou para a mãe e falou: a partir da semana que vem eu vou ser filho da mãe do Joãozinho. Né? Então, a criança às vezes até tem consciência de que, enfim, a situação não é bem aquela, né? Mas ela não tem autonomia, né? Ela não pode mudar de família. Né? Então, a pessoa acaba precisando se adaptar a essa situação e se habitua a usar um determinado barril a vida inteira. Então, na idade adulta, né, que a gente já está em terra firme, né, a gente pode descobrir que não precisa mais dessa ajuda. E podemos voltar a ser nós mesmos, né, sem esses padrões, esses barris. Esse modelo que a gente está descrevendo se relaciona mais modernamente ao que se chama medicina integrativa. Lembrando o seguinte, que uma instituição que é considerada modelo de medicina integrativa, que é o MD Anderson Cancer Institute nos Estados Unidos, adota, sim, vamos dizer, a melhor medicina
convencional. Então, aqui eu acho que era legal a gente definir esses termos, né? Então, entendemos por medicina convencional aquela que parte da convenção de que o ser humano é composto de corpo material, alvo dessa medicina, e espírito, outrora, alvo da esfera religiosa. E medicina tradicional, aquelas medicinas que permanecem ancoradas num ser humano integral, né? Corpo, mente, espírito. Como, por exemplo, medicina tradicional chinesa, medicina tradicional ayurvédica, medicina tradicional tibetana, medicina xamânica e assim por diante. Então, o modelo de ser humano dessas medicinas tradicionais é sistêmico, integral. O modelo da medicina convencional é restrito à matéria. Então, estamos falando de duas instâncias distintas. Então, a gente precisa lembrar que para trabalhar com esse termo, né, medicina integral ou medicina integrativa, na acepção da palavra, a gente precisaria mudar de paradigma, né? Então, o que a gente vê nos centros de medicina integrativa, como, por exemplo, o MD Anderson, é uma medicina convencional, né, que opera, dá quimioterápico, radioterápico, etc. E acrescenta a isso eventuais práticas complementares. Não necessariamente alternativas, mas complementares. Então, fica claro, né, se a gente olhar para essa conversa que a gente teve sobre a hipertensão arterial. Então, seria o modelo de medicina integrativa, por exemplo, praticado no MD Anderson, dar diurético, né, para hipertensão arterial, dar vasodilatador e, em paralelo, fazer relaxamento, alguma outra coisa, né? O que a gente está falando de uma medicina ancorada na transdisciplinaridade, claro, não exclui usar eventualmente o diurético, eventualmente o vasodilatador, principalmente diante de níveis pressóricos mais ameaçadores, vamos dizer assim, né, que aumentam o risco do infarto, do acidente vascular encefálico, etc. Mas o pressuposto é de que a doença crônica nasce do conflito entre essência e circunstância, do conflito entre o propósito essencial de vida de alguém e a sua atitude mental cotidiana. Então, eu digo que um médico, um enfermeiro, um nutricionista, um fisioterapeuta, né, podem ser eles mesmos, né, sozinhos, transdisciplinares. Porque a transdisciplinaridade é uma atitude de entendimento que é praticada muito mais facilmente numa equipe transdisciplinar. Mas que equipe transdisciplinar essa que precisa ser formada por profissionais de saúde afeitos ao paradigma transdisciplinar. Ou seja, o reconhecimento da multidimensionalidade, a causação descendente, né? Então, eu não vou entender a hipertensão como uma doença crônica incurável que precisa tomar diurético e vasodilatador a vida inteira. Não, eu vou entender a doença hipertensiva como algo que decorre de um conflito amontante nessa cascata, né, entre essência e circunstância, e, portanto, o meu foco
vai ser atuar nessa esfera. Eu preciso, para que o indivíduo deixe de ser hipertenso, que antes de tudo e mais nada, ele deixe de ser preocupado, que ele volte a viver no presente. Se ele voltar a viver no presente, isso vai mudar a sua postura física, isso vai mudar a sua respiração, isso vai devolver a ele o sono reparador e ele vai naturalmente deixar de precisar da hipertensão. Tanto isso é verdade, essa cascata é tão verdadeira, que as pessoas que têm apneia do sono normalmente são hipertensos. E se passam a usar o CPAP, né, que é aquela máscara que oferece respiração rítmica forçada, então, se a pessoa receber respiração rítmica forçada por 8 horas de sono, ela deixa de ser hipertensa. Então, se eu corrigir na marra a disritmia respiratória, some a hipertensão arterial. Né? Mas não some a atitude preocupada. Né? Então, eu acho importante ressaltar essa necessidade de mudar de paradigma. Né? Da medicina integrativa não ser uma medicina convencional salpicada de práticas complementares, mas sim uma medicina ancorada num outro paradigma, num paradigma de um homem, espírito, alma, corpo. Ou espírito, mente e corpo. Né? Então, acho que isso é importante da gente ressaltar. E também corrigir, né, sair de um paradigma patogênico para um paradigma salutogênico. Né? Sair da terceirização para a responsabilização. Né? O termo responsabilidade vem de resposare, né? Casar de novo. Casar de novo dentro de mim o masculino e o feminino. Né? Integrar, né? A medicina integrativa é aquela que me integra, que me reintegra, né? E não que integra técnicas. Né? A verdadeira medicina integrativa, a gente poderia dizer assim. Né? Isso é muito interessante, porque se a gente for olhar nessa história da humanidade, a gente percebe que o homem, outrora parceiro da natureza, a espécie humana, outrora parceira da natureza, né, e que tinha lideranças femininas, passa por uma fase de lideranças masculinas ambiciosas e violentas, e numa relação com o sagrado, com o divino, mediada pelo poder de alguém. Então, por exemplo, o povo, ainda que escolhido, tinha que ter um mediador com Deus, né? Por exemplo, na figura de Moisés. Essa figura mediadora, ela se perpetua na figura do sacerdote. Né? Eu, reles mortal, não tenho acesso direto a Deus. Eu preciso de uma intermediação. E, frequentemente, essa intermediação é passível de cobrança. É passível de preço. Né? Esse modelo originalmente judaico, né, se perpetua na Igreja Católica de Pedro e Paulo. Né? E, curiosamente, isso difere do ensinamento essencial de Cristo. Né? Porque o ensinamento essencial de Cristo é de que cada um de nós pode acessar diretamente o Pai. Né? Tanto é que quando os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, os profetas ensinavam a orar. O que o Senhor nos ensinaria? Então ele diz,
vá para o seu quarto, feche a porta, silencie, né? Entre em silêncio e então diga, né? E daí ele começa o Pai Nosso, que se a gente for observar, é um guia de introspecção, é um guia de entrega ao sagrado, né? Onde eu peço o pão nosso de cada dia. Eu não peço qual é a melhor aplicação do dia, né? Em qual poupança que eu vou, né, estocar riqueza. Não, eu peço o que eu necessito para hoje.